Grandes notícias para a torcida do Vasco. Diniz soltou o verbo, batalha vencida e Vasco com previsão e perspectiva otimista. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse sabadão com todas as informações do Vasco e graças a Deus, vitória Vascão e livres de uma possível queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco atropelou o Internacional em São Januário, em uma reconciliação, com a torcida, uma semana que foi muito pesada, com conversa no CT, desconfiança por conta de 5 derrotas consecutivas. Agora mudou tudo, exatamente, O Vasco é o mais bipolar de todos, eu me considero muito bipolar, porque a gente muda de humor, o tempo inteiro, dependendo dos resultados. Óbvio que o futebol vem muito dos resultados, Não faz sentido você ter um trabalho majestoso com derrotas e nem um trabalho muito ruim com vitórias, Eu acho que a vitória ela contempla um pouco mais do que propriamente ali um bom futebol ou algo do tipo. E ontem o Vasco teve um bom futebol e uma grande vitória, A união perfeita para um momento que o Vasco precisava dessa reconciliação. São Januário funcionou bem, o Vasco jogou bem, em grandes partidas também com vários jogadores performando de maneira individual com destaque. Bom, vamos falar muito sobre isso. O Fernando Diniz soltou o verbo, Voltou lá na minha pergunta, lá em Salvador, na 5ª derrota, do Vasco ali no Campeonato Brasileiro. Obviamente, o Fernando Diniz ele entende um pouco mal algumas críticas, A gente observa que até o Abel Ferreira já foi criticado no Palmeiras por conta de resultado, o Felipe Luiz no Flamengo, o Ancelotti na seleção brasileira. Mas o Fernando Diniz ele não digere muito, algumas críticas ao seu trabalho. Muitas delas por conta de resultado, A gente critica muito essa questão resultadista do futebol brasileiro. Não vai ter elogio numa derrota, com toda certeza. Você pode ter uma evolução do trabalho, algo do tipo, mas o resultado no futebol ele fala realmente mais alto. Portanto, estamos aqui felizes por conta do resultado. Não foi diferente. Imagina se o Vasco jogasse da forma que jogou ontem e perdesse por 5-1. Não estaria ninguém feliz, Então, por conta do resultado, mais uma reconciliação com a torcida, mais um elo sendo criado, principalmente agora para a Copa do Brasil. Bom, antes de a gente falar sobre isso, porque o Vasco agora tem uma perspectiva nova no Campeonato Brasileiro e a gente vai falar bastante também sobre o jogo. Mas antes eu peço para você deixar o joinha, correr ali embaixo nos comentários, deixar sua opinião. E se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui, vai ali, confirme a sua inscrição aqui embaixo. Vem fazer parte dessa família, estamos chegando, falta pouco, a 100 mil inscritos. Tá faltando você clicar no botãozinho aqui, notificação, todos, pra gente falar muito de Vasco todos os dias, nesse sabadão, para ser melhor. Uma coisinha que tem que acontecer, Você já sabe o que é. Vai lá nos comentários, porque eu vou falar bastante sobre Vasco. Vitória Vascão, solta a vinheta, vamos pro vídeo. Grande novidade para a torcida do Vasco. Diniz soltou o verbo, batalha vencida e Vasco com projeção otimista no Campeonato Brasileiro. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao nosso canal. Cada dia vem crescendo mais graças ao seu joinha e também a sua permanência aqui com a gente. Então, meu muito obrigado. Vamos falar muito de Vasco nessa vitória, sobre o Internacional. Sabadão mais leve, sabadão de elo com a torcida construído, reconciliação, A gente quando perde, a gente é ódio por completo. Quando a gente ganha, a gente é amor por completo. Esses somos nós, sentimentos acima de tudo, O torcedor vascaíno volta a se reconciliar com a equipe, volta a se reconciliar com o trabalho do Fernando Diniz, volta a se reconciliar com a gestão, enfim, exatamente isso. O futebol brasileiro é resultado. A gente sabe que os trabalhos são bem feitos, mas se não obter o resultado, acaba que não funciona. E até mesmo estamos vindo aqui comemorar porque o resultado foi bom. Então, quando o resultado é ruim, estaremos nos lamentando. Quando o resultado for bom, estaremos, sim, comemorando. O legal, que o técnico Fernando Diniz, ele não digere um pouco essa questão, Ele quer que você observe, mesmo perdendo vários jogos, o trabalho sendo feito, Mas isso não acontece nem no Palmeiras, que está tentando agora um título da Libertadores, não aconteceu no Flamengo, O Abel Ferreira e o Felipe Luiz esse ano foram questionados por um período pequenininho de derrotas
e é super normal. O Fernando Diniz com 5 parece que não consegue digerir muito, né, essas críticas, mas essas críticas óbvio que vão acontecer. Até o Ancelotti na seleção brasileira já foi questionado por conta de resultado. Então, eu sei que o Fernando Diniz ele quer que você enxergue algo mais detalhado, que o time jogou bem, que o time construiu, que o time destruiu, que o time marcou e perdeu. Tá, beleza, existem todos esses processos, mas é a mesma coisa de você redigir um contrato sem uma assinatura. A assinatura é o resultado. Então, o Fernando Diniz, ele tem um pouco de dificuldade na coletiva, ele fala um pouco sobre isso, né? Até mesmo, eu mesmo não estando na coletiva dessa vez, porque eu não consegui estar nesse jogo, o Edu fez esse jogo pelo canal e eu não consegui estar no Rio de Janeiro, ele cita, né, a minha participação lá contra o Bahia, volta toda uma história, se direciona ali falando, né, de representação da torcida, e fico muito feliz do Fernando Diniz acreditar nisso mesmo, né, que a torcida procura um representante, aí vai lá o Lineker e faz uma pergunta em relação à torcida. É isso mesmo, Diniz, não vou esconder isso de você, vou estar sempre do lado da torcida e sempre com o mesmo sentimento, porque eu sou torcedor do Vasco. Então, é exatamente isso, não discordo do senhor. Agora, é impossível não questionar 5 derrotas consecutivas, né? Não tem como ver um bom trabalho com o resultado sendo reprovado em 5 partidas seguidas, como a gente está agora aprovando uma grande vitória. O resultado é o senhor da razão, não tem problema nenhum. Mas, enfim, Fernando Diniz soltou o verbo, a gente vai trazer a coletiva para vocês acompanharem aqui na íntegra, completinha, e a gente vai falar bastante sobre isso. Sobre o jogo de ontem, né, o Vasco conseguiu, né, fazer 2 gols ali, parecia que ia ser um jogo se construindo para uma goleada, né, mas aí o Vasco toma um gol ali no finalzinho, nos últimos segundos do primeiro tempo, e eu vou falar para você, hein, a chuva, a parte do campo alagado ajudou muito o psicológico dessa equipe, porque se vem 15 minutos depois do intervalo psicológico, pô, tomar um gol no final, ai meu Deus, socorro, eu acho que a coisa ficaria um pouco complicada, mas até Deus ajudou, né? Choveu, o Vasco teve mais tempo, Fernando Diniz, que é um grande treinador, nunca questionei isso, foi ali, controlou o psicológico dessa equipe, fez com que o Vasco voltasse equilibrado da mesma forma. E aí, o Vasco reconstruiu ali a vitória, né? Fez ali vários gols assim de forma recorrente, importantes gols ali para decretar essa vitória importante que tira o Vasco da zona do desconforto e coloca o Vasco com uma projeção interessante ali, cara, brigando por uma Libertadores no Brasileiro, sim, tá? O Vasco tem 45 pontos, o São Paulo tem 48 e o São Paulo está no G8. Então o Vasco está a 3 pontos do G8, muito próximo, né? De, quem sabe, se o Vasco conquistar o G8, chegar no G8, terminar o Brasileirão no G8, meu amigo, estamos na Libertadores, tá? Então isso aqui é praticamente confirmado. Agora, basta ter agora um planejamento para isso. Enfrenta agora o Mirassol, depois enfrenta o Atlético Mineiro fora, né? A gente vai estar fazendo a cobertura desses 2 jogos, devo estar na coletiva desses 2 jogos, para a gente estar fazendo toda a nossa análise, juntamente à questão, né, de uma nova era. Tô doido para chegar lá na coletiva com 6-1 Vasco, 7-0 Vasco, enfim, para a gente conseguir ter um pouco mais de leveza. Dessa forma, a gente consegue ter um pouco mais de otimismo olhando o Brasileirão. E claro, a gente for olhar a projeção individual dos jogadores, isso é muito bom. Felipe Coutinho jogou muito bem, já começa a ganhar moral para a Copa do Brasil. Andrés Gomes, melhor jogo do Andrés Gomes com a camisa do Vasco, já começa a ganhar moral para a Copa do Brasil. Ryan marca 2 vezes, já começa a ganhar moral. Nuno volta a marcar. Enfim, é muito bom, né, que isso aconteça agora, porque os jogadores vêm ganhando moral, vêm ganhando confiança para enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil, assim que encerrar o Campeonato Brasileiro, mas precisa ter uma missão no Brasileiro para ficar em 8º colocado. Se ficar, vai ficar muito próximo essa vaga da Libertadores. E a gente vai estar acompanhando, obviamente, tudo juntos. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui a coletiva do técnico Fernando Diniz. Fico muito feliz de ter participado dessa coletiva, mesmo de longe, né? Eu estava mais dentro da coletiva do que nunca. E claro, Diniz, estaremos juntos em prol do Vasco sempre, elogiando quando tiver que elogiar, criticando quando tiver que criticar. E muito obrigado, né, por lembrar que o torcedor busca, né, alguém para representar e acaba que eu visto essa carapuça. Ótimo, é isso mesmo. E parabéns pela vitória Vascão. Muito obrigado aí pelos 5-1 e pela tranquilidade desse sábado, Diniz. Valeu? Vamos escutar aí o Fernando Diniz na coletiva. O Thiago Mendes, que fez um grande jogo, inclusive,
mas vimos um Vasco muito mudado taticamente, né? A inversão do Andrés para o outro lado, o Nuno fechando mais o meio com o Coutinho, o Ryan, enfim. Eu queria que você falasse dessas suas alterações táticas, né, também, mas que você explicasse para o torcedor que cobrava muito a questão anímica do time. A gente viu hoje um outro Vasco, hoje a gente viu o Vasco de Cruzeiro, o Vasco de Bahia, e não dos últimos jogos. Se essa conversa no CT foi fundamental para a mudança de postura, porque, se for o caso, a torcida lamenta o fato de os jogadores não estarem entregando antes e passarem a entregar porque teve essa conversa, ou não, se foi realmente alguma outra coisa que fez com que o time, além da sua mudança tática, tivesse mudança de postura também. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão para os vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação à tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. Se não tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chegou de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado, do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time, naquele momento. Mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado. Faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado, que a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado, e mais do que aproximado, com uma ideia clara de ser junto, de ser que um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. As manifestações, elas são legítimas, o CT não teve nada assim exagerado, foi uma cobrança que os jogadores souberam absorver. E separar as notícias que estavam acontecendo de coisas criadas e elaboradas pelo pessoal de fora e que não teve reflexo. O reflexo que teve interno foi o contrário do que as pessoas tentaram fazer. Que eu acompanho muito pouco, literalmente quase nada das coisas que acontecem. O que me chega por outras vias, mas nunca direto. Eu não vou procurar esses assuntos, nem quando está ganhando, nem quando está perdendo. Meu foco é interno. E internamente, o time sempre foi um time muito unido, foi um time que sempre trabalhou muito e um time que merece boas coisas. E serve a lição que a gente não pode, animicamente. Teve uma mudança hoje muito grande no sentido que, além da gente conseguir jogar bem taticamente, tinha uma outra energia, uma outra atmosfera, e hoje a gente foi um time que jogou junto com a torcida. A gente nem jogou contra o São Paulo, a gente até tecnicamente talvez tenha feito uma partida melhor em alguns aspectos do primeiro tempo do que hoje. Só que não tinha a mesma energia. Hoje tinha uma energia diferente nos jogadores, tinha uma energia diferente na relação da torcida com o time. E isso acho que a gente voltou de uma maneira muito rápida até essa conexão com o torcedor, e a gente espera de fato que o time saiba crescer com isso e levar isso até o final da temporada. Só ajeitar aqui para Olá, Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Queria perguntar sobre o término ali do primeiro tempo, aquele gol que sai já nos acréscimos, e como é que foi trabalhar esse gol, que a gente sabe que o Vasco tomou alguns gols na virada do primeiro para o segundo tempo, e esse longo período de preparação de 1 hora e meia, como é que foi o mental? Porque o time volta no segundo tempo, dominando a partida, atacando e fazendo os gols necessários para a vitória. Obrigado. Eu obviamente que passa um pouco um filme, mesmo que seja de relance, de tudo que aconteceu recentemente. O gol do São Paulo, o gol contra o Botafogo. E acho que teve mais um que a gente tomou um pouquinho antes de ir para o intervalo. Mas assim, mas hoje só passou rapidamente. Acho que a gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores. Na realidade, a gente nem queria que voltasse o jogo, porque o campo estava meio que impraticável. E estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como muito queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Umas áreas estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time, que era um jogo muito importante. A gente soube decidir.
esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol. No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol. E podíamos ter ganho até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou então? Então não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava acho que na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias que a gente jogou 5 jogos, e o time foi mal. E perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. O time, quando eu falei uma vez, esse time está aprendendo a ser grande. Esse time do Vasco que eu dirijo, não é o Vasco de instituição. O Vasco é gigante, uma das maiores instituições do mundo em relação ao futebol. Mas esse time está aprendendo. E a gente aprende trabalhando, treinando. Aí, quando ele fala assim, mas o que fez na data FIFA? Na data FIFA a gente treinou. Você acha que a gente treinou tudo que tinha para treinar nessa semana e melhorou e ganhou de 5-1? A gente acredita nessas coisas meio infantis, que os resultados são assim, são causa de um único elemento, as derrotas são causa de um elemento só. O time vai aprendendo. Quando você sobe muito, como a gente subiu, ou a gente tem a grandeza de continuar subindo, ou a gente tem que aprender. Aí teve essa queda que ninguém queria. Nós perdemos 5 jogos, alguns deles a gente jogou bem. Não jogou bem só contra o São Paulo no primeiro tempo, mas jogamos muito bem contra o Juventude no primeiro tempo também. Até melhor que contra o São Paulo, até tomar o gol. Só que a gente coloca tudo na mesma cesta e acha que os jogos são todos iguais, todos muito ruins. E o Bahia não foi igual ao Grêmio, nem foi igual ao Botafogo. Foi um jogo, repito, foi um jogo que o time jogou mais unido, jogou mais junto, taticamente mais bem distribuído no campo. E faltou confiança, que a gente foi perdendo por nossos próprios erros. O time errou muito. No sentido desses 5 jogos. No que errou? Errou na falta de... Quando você está subindo, ou você acelera e trabalha ainda mais para continuar subindo, ou se você quiser acomodar, você vai cair. Foi o que aconteceu com a gente. E comigo aqui, junto com os jogadores, a gente não vai ter acomodação. E aí teve um outro questionamento, meio que é comum, né, que as pessoas repetem. Todo o meu trabalho é feito assim. Quando acontece alguma coisa de time perde, ou é porque eu sou muito rígido, ou porque eu protejo muito jogador, ou porque eu quero ajudar muito jogador, ou porque eu trabalho muito. E todas essas coisas, elas são muito mais, são os fatores positivos que contemplam o meu trabalho. A gente trabalha muito mesmo. Ontem, antes do jogo, eu falei assim, você trabalhou quase 2 horas no campo ontem. Se está errado ontem. Não vai estar errado no dia que perde. É isso que a gente precisa melhorar no debate, a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. Para o torcedor, ok, assim, que a derrota, o torcedor ele está no papel dele, tem que ganhar, o torcedor quer vitória. Mas quem milita no futebol e faz análise tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Senão a gente não consegue, senão não adianta ficar reclamando. Agora, repito, se uma pessoa se achava que tinha que ter algum tipo de demissão, a pessoa tem que sustentar, tem que demitir mesmo. Aí vai mudar de opinião porque ganhou de 5-1. Não tem sentido, pô. É porque não enxerga nada do trabalho. É um torcedor trabalhando como jornalista ou como influencer e contaminando a torcida. Porque a torcida quer voz. Então, se a torcida está chateada, o cara assim não consegue enxergar. Eu falo para você, no Bahia teve melhora. O cara não consegue enxergar nada que no Bahia teve melhora. Então, no Bahia, como vocês perguntaram, colocaram o Bahia no mesmo pacote. Mas aqui a gente não coloca no mesmo pacote. Aqui a gente vai, assiste o jogo, explica assim, ó, aqui começamos a voltar a ser um time. Começamos a andar junto. Agora a confiança nós vamos recuperar com coragem para jogar, a gente cada vez mais junto. E isso foi feito. Tá? Então, assim, fica isso para vocês, e não é porque ganhou hoje. Então, assim, o que eu estou falando hoje, falei lá contra o Bahia. Tem que ter uma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade para a gente poder ajudar mais o ambiente do futebol, porque esse ambiente não é ruim só para o treinador e jogador, ele é ruim para todo mundo. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, do Colina 1927.
Dos 5 gols que você citou, 2 foram do Ryan e o 5º do Nuno, ele participa dando uma arrancada. É comum a gente vir aqui e elogiar o Ryan. Eu queria saber de você, porque você teve o papel fundamental na permanência do Ryan quando você chegou, porque tinha a questão da venda dele, você foi fundamental para ele ficar no Vasco. Hoje, qual é a importância do Ryan para você no elenco do Vasco? E chegou aos 45, esse fantasma da zona está cada vez mais distante, está praticamente descartado. Então, qual é a importância do Ryan no seu trabalho no Vasco? É o principal jogador, você considera, hoje para você? Obrigado. Difícil falar assim, é o principal jogador. Pelos números, acho que eles falam por si. Mas tem muita gente importante no Vasco. O Ryan é um jogador muito raro, que ele está aprendendo ainda a se reconhecer aquilo que ele verdadeiramente vai se tornar no futebol. Ele é um jogador completo, no sentido, ele tem tudo, ele é grande, ele é rápido, ele é forte, ele é canhoto, ele chuta muito bem, está cabeceando cada vez melhor, é um cara inteligente, tem muita intuição para jogar. Tudo que ele vai fazer em relação ao futebol, ele faz bem. Então, assim, é um privilégio para o Vasco ter um jogador igual o Ryan. Como é um privilégio ter um jogador igual o Coutinho, entre outros. Hoje o Andrés Gomes também fez uma partida, tecnicamente, a melhor partida dele aqui, comigo. Jogou bem o jogo do começo ao final da participação dele enquanto ele esteve no campo, tanto com a bola como na marcação. Porque o jogo não é só os 5 gols, a gente marcou muito bem o Inter. O Inter foi ter uma chance clara aí, ou duas aí no final do jogo. Até o gol não foi uma chance clara, foi uma bola que começou com uma falta que o juiz deu do Paulo Henrique, que não foi, aí a bola circulou, aí virou escanteio, aí para mim foi falta clara no Andrés Gomes, aí a bola circulou e eles acabaram fazendo o gol. Acho que o time defendeu muito bem mesmo, acho que o Coutinho foi fundamental. Isso que a gente tem que apurar também, destacar no Coutinho. O cara hoje ele marcou, mas marcou muita coisa. Então assim, é um craque, assim, um gênio humilde. A coisa mais difícil que tem é um cara com a qualidade que tem, com a história que ele tem, se predispor a marcar e ajudar o time como ele ajudou. E isso inspira muito mais do que a qualidade técnica dele. Se ele está fazendo aquilo, você imagina os outros que não vão fazer. E foi o que aconteceu hoje. Então foi uma vitória muito justa e muito merecida. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada do Thiago Mendes no time titular e também a inversão, né? Você iniciou o jogo com o Andrés Gomes do lado esquerdo e o Nuno pelo lado direito. Se eu não me engano, isso tinha acontecido contra o Fluminense, e isso não de início, né? Conforme o primeiro tempo foi passando. O Andrés Gomes fez o melhor jogo dele, um gol, uma assistência, e o Nuno fez um gol. Você imagina que essa possibilidade pode permanecer, e o que fez você invertê-los de lado? Obrigado. A gente ia jogar, independente da situação do campo. O campo também, antes da chuva, a gente trocou gramado, a gente estava estranhando um pouco, a bola estava quicando muito. Nosso plano de jogo. E a gente acertou bem. A gente tinha amplitude, tinha gente flutuando entre as linhas mais perto do gol, tinha gente flutuando, no caso do Nuno, um pouco mais recuado, o Piton entrando um pouco junto com os volantes também para fazer número no meio. E a gente conseguiu, acho que, ter um domínio do jogo praticamente durante toda a partida. Thiago Mendes acho que fez uma estreia muito boa. O Thiago Mendes é um jogador que eu conheço há muito tempo, mas eu fiquei muito tempo sem ver o Thiago jogar, desde quando ele foi para a França, acho que 2016 ou 2017. E até achava que o Thiago Mendes, quando ele foi para o exterior, queria ser um jogador que ia disputar 1 ou 2 Copas do Mundo, que é um jogador que tem muita qualidade técnica. Mas quando ele foi jogar na França, no Lille e depois no Lyon, eu já não tive muito mais contato com ele jogando. E depois ele ficou quase 3 temporadas no Catar. Ficar no Catar 3 temporadas, com a idade que ele já tem, que ele é da geração do Coutinho, do Tietê, do Neymar, ele nasceu em 92, tem 33 anos. E não volta do Catar depois desse tempo impunemente. E ele chegou muito fora da forma que ele está hoje. Muito fora. E aí, esses meses que ele ficou aqui, ele foi ganhando muita condição e hoje a gente foi tentando botar. Nos treinamentos ele começou a se destacar, começou a treinar sequencialmente sem ter que frequentar o departamento médico. Ele teve uma lesão também, depois que ele chegou. Quando ele chegou, teve que resolver problemas do Catar. Então ele teve esse tempo para ele poder ficar em condição de jogar o que ele jogou hoje. E você vê que mesmo ele jogando, ele sentiu cãibra pelo tempo que ele está sem jogar uma partida inteira. Mas ele é um jogador que dá para a gente muita qualidade técnica, dá experiência e é um jogador grande no campo. O time cresce com a presença dele. Diniz, boa noite. Vitor Seta do Globo.
Com essa vitória, o Vasco ficou praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento. E agora tem mais 2 rodadas, com uma semifinal de Copa do Brasil se avizinhando agora em dezembro. Eu queria te perguntar qual vai ser seu planejamento daqui para frente. É seguir trabalhando com o time com força máxima, já pensando na preparação para a semifinal? Tentar mexer um pouco no time, dar algum descanso para algumas peças? Como é que você está pensando nessa reta final de temporada? A gente vai pensar ainda jogo a jogo. A gente vai digerir essa vitória de hoje, depois pensar no jogo do Mirassol, aí contra o Atlético Mineiro a gente vê o que a gente vai fazer. Eu não tenho um plano todo elaborado. A gente tem algumas ideias, eu já estou pensando em algumas coisas, mas estava pensando de uma maneira muito secundária. Quase que pensando, mas sem dar atenção. Eram pensamentos muito leves, porque eu estava totalmente focado no jogo de hoje. Uma vez que a gente ganhou o jogo e muda um pouco o cenário, a gente vai começar vislumbrar um pouco mais desse futuro próximo. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lanço, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria te perguntar um pouco sobre um jogo diferente, né? Condições climáticas adversas. E aí, durante o intervalo, você conversou com o juiz, o pessoal do Inter também conversou com o juiz. Parece que você ficou até um pouco satisfeito com a decisão de voltar à partida. Queria que você pudesse explicar um pouquinho por que você não queria que voltasse, se foi isso mesmo. E também se teve alguma conversa com os jogadores com relação ao estilo de jogo, porque a gente sabe que seu estilo é um estilo que roda muita bola e no gramado molhado a bola pode prender. Tem essa situação. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Então, na realidade, do jeito que estava o campo cheio de poça, eu não queria que voltasse o jogo, porque eu acho que é ruim para o espetáculo, acho que prejudica o nosso tipo de jogo também, mas é ruim para o futebol, expõe o jogador, a gente já estava aquele tempasso, todo mundo frio, e interfere em tudo, na alimentação, na ingestão dos alimentos, de como que você vai voltar, mudou tudo o jogo. Então, assim, eu não vejo uma preocupação grande com quem vai jogar o jogo. Então volta, estava aquelas condições, se tivesse um pouco pior também, talvez voltasse. Enfim, depois como parou de chover, maneirou muito a chuva e parou depois, e eles tiraram com o rodo alguns excessos que tinha de água, a gente conseguiu ter um jogo, o campo estava em condições ruins, mas não terríveis. E a gente conseguiu jogar. O jogo teve um pouco de jogo, tanto é que o Andrés conseguiu conduzir a bola e passar para o Rayan fazer o gol. Então, assim, a ideia inicial minha e do pessoal do Inter também era de não ter o jogo, a gente marcar para amanhã ou para domingo, a gente ter o campo em condições melhores. Em relação ao jeito de jogar, a gente já estava assim no primeiro tempo, mesmo sem a chuva, porque o campo não estava oferecendo boas condições para jogar, estava passando muita segurança por motivos diferentes. Não era porque a bola estava parando na poça, mas estava muito irregular o campo e a bola estava quicando muito. Então a gente estava já jogando de uma maneira um pouco mais conservadora, usando mais bola longa. Tinha um plano de usar a bola mais longa por conta de estratégia nossa, mas depois a gente usou um pouco mais por conta que o campo também não oferecia condições ideais para a gente tocar melhor ela. Aqui, Diniz. Boa noite. Matheus Pito aqui. Ô, Diniz, depois dessa vitória empolgante, como você avalia os jogos restantes do Brasileirão e da Copa do Brasil? Acha que o time consegue manter esse nível? Obrigado. A gente tem que buscar, com toda a nossa energia, manter o nível. E se puder, melhorar o nível. Eu acho que a gente teve muita energia hoje, não é o nível que a gente vai ganhar de 5, não é isso. É o nível de energia, de concentração, e isso eu acho que a gente tem que procurar melhorar ainda do que foi hoje. Quando a gente for analisar, vão ter erros para serem corrigidos, o que eu quero é que o time jogue junto, como jogou hoje. O time jogando junto, ele vai atrair a torcida para jogar junto, e quando a torcida vem junto, tudo fica mais fácil. Diniz, boa noite, Diogo Costa aqui da Rádio Web Total, da Rádio Grande Rio. Eu queria perguntar um pouquinho sobre se já podemos criar aquela velha manchete, que é um costume da imprensa mesmo, que você tem uma dúvida positiva com uma boa partida hoje do Thiago Mendes, né? A dúvida ali no meio. Thiago Mendes, quem seria a dupla do Barros? Thiago Mendes, Tietê ou Hugo Moura? Sendo que no último jogo contra o Bahia, até antes do gol, até antes da expulsão, a parte da volância faz uma bela partida, né? Bem seguro, dando uma segurança maior para a defesa. E agora, tem aquela dúvida positiva, você ganha um reforço aí para o resto da temporada? Muito bom ter dúvidas assim, sabe? Eu acho que o Thiago fez uma partida excelente hoje e é mais um jogador que a gente pode considerar titular, como os outros que você citou. O Hugo, o Tietê, o Matheus Carvalho, a gente tem boas opções ali para o setor e na hora do jogo, os treinamentos e para cada partida a gente vai saber escolher o que é melhor para o Vasco. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória, né? Agora a vitória é Vascão, se Deus quiser. Isso aí. É muito tempo que o Paulinho, né, não estava jogando, há um tempo considerável. Qual que foi aquela conversa que você teve ali no pé do ouvido dele, que ele já entrou todo ativo, a todo momento correndo ali para buscar jogada, participar das jogadas.
como que foi aquela conversa? Que o torcedor tem um carinho muito grande pelo Paulinho, né? Então, seria interessante também o torcedor entender essa ligação, o treinador Diniz, junto com aquela conversa ali momentânea antes da entrada do atleta. O torcedor gosta do Paulinho e todo mundo do Vasco gosta. Todos os funcionários, todos os jogadores, porque ele é um jogador e uma pessoa bem especial. Eu joguei contra o Paulinho no melhor momento dele aqui no Vasco, 2023, Fluminense e Vasco, e nessa partida lá no Engenhão que o Vasco ganhou, ele foi o melhor em campo. E ele foi um dos grandes protagonistas daquela fuga do rebaixamento, junto com o Veguete e entre outros. Mas esses dois foram grandes protagonistas. O Paulinho jogou muito. Depois que ele teve a lesão, ele está se esforçando e buscando para reencontrar o melhor Paulinho. Então, eu estou sempre atento a isso. E a gente torce para que ele consiga se reencontrar com ele mesmo naquela grande forma o quanto antes. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. Nosso último encontro eu disse para você que é sempre bom te ver feliz, porque quando o senhor está feliz, 20 milhões de vascaínos também estão felizes. E eu quero falar justamente sobre essa felicidade que vem com a confiança que o Vasco recupera, claro, depois de uma vitória maravilhosa como essa. Como é esse reencontro com essa confiança, o quanto uma vitória como essa traz o Vasco de volta para voltar a sonhar. O Vasco volta a ficar a 3 pontos de um G8 que pode virar uma Libertadores e tomara que não vire para que ganhe a Copa do Brasil. Mas o quanto uma vitória dessa traz confiança. E não estou falando só pelo resultado, tá? Eu estou falando pela qualidade e pelo que o Vasco entregou em campo. Muito obrigado e parabéns pela vitória. Eu acho que a confiança é algo que eu até falei para os jogadores. O que o time teve mais hoje do que confiança foi coragem. Dar coragem para enfrentar esse momento adverso. Acho que 2 coisas. O time foi muito junto, muito unido, muito dedicado na marcação, que é uma coisa que nos une, quando está todo mundo marcando como hoje. Que foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Cruzeiro. Foi assim contra o São Paulo no Morumbi, foi assim contra o Santos lá no Morumbi. Quando a gente está marcando muito bem, com todo mundo conectado, o nosso jogo ele flui melhor. Então acho que essa conexão que a gente voltou a ter, e começou, eu repito, começou lá na Bahia. E a coragem que o time teve para enfrentar esse momento, isso trouxe a confiança de volta. E os jogadores, aí os gols foram saindo, os jogadores foram se sentindo mais à vontade, e o torcedor abraça esse tipo de comportamento. E aí cria essa simbiose, e quando isso acontece, o Vasco fica muito forte, principalmente jogando aqui em São Januário. Boa noite, Diniz, tudo bem? João Guerra do GE. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar, principalmente pensando nessa reta final de temporada, e você já até citou uma parte aqui no planejamento do próximo jogo, que você não tem esse planejamento a longo prazo, já pensando em Copa do Brasil, logicamente, porque você estava pensando nessa sequência de derrotas e precisava voltar a vencer. Mas a gente vê, de alguma forma, o time titular sendo repetidamente utilizado e alguns jogadores acusando algum cansaço físico em algum momento. E, por exemplo, o Nuno Moreira, na minha opinião. Mas o que eu ia te perguntar em relação às últimas rodadas, se você vai ter se você está em contato com o departamento médico o tempo todo para falar questões de números, assim, em relação a como trabalhar esses últimos jogos para esses jogadores chegarem na ponta dos cascos, por exemplo, numa reta final de temporada, para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Se você pensa nesses próximos jogos em talvez variar um pouco mais o time titular, justamente para dar um descanso a mais para alguns jogadores que possam acusar um pouco mais, como é que tem sido esse seu diálogo com o departamento médico, com os números do departamento médico, para chegar na conclusão de que esses jogadores devem ou não entrar no time titular nos próximos jogos? Muito obrigado. Então, com o departamento médico a gente conversa todos os dias, praticamente. E a gente vai avaliar jogo a jogo, jogador a jogador. E você falou do Nuno Moreira, é um jogador que, desde que eu cheguei aqui, a gente já tem... O Nuno é um dos jogadores que eu tenho mais cuidado, porque embora ele joga sequencialmente, ele sempre sai, então ele joga 60%, 70% da minutagem do jogo. E eu tenho uma visão um pouco diferente do futebol em relação a isso, de números de fisiologia, que a gente precisa ver, ler e entender. Isso eu vou ter a oportunidade de falar uma coisa, porque a gente gosta de generalizar muito. Não dá para saber, não tem uma receita do que é o que não é. O treinamento que eu dei ontem, por exemplo, se você olhar os números, você não pode dar um treinamento desse, porque não é um treinamento comum. Acho que o Felipe Melo falou alguma coisa antes da final do Carioca de 23, da Libertadores também. O jogador tinha quase 40 anos, então eu vejo o futebol de uma maneira diferente. E eu sou muito convicto dessa minha relação, que eu não... É uma coisa que é vida, é uma coisa de sentir o que está acontecendo. E essa minha visão, assim, eu acredito muito nela. Eu converso com os médicos, eu sei os números, mas mais do que isso eu preciso ver o que está acontecendo. Porque se não fosse assim, o Coutinho não ia ser o Coutinho que está sendo. O Coutinho era um cara que fica nessa situação de ver número de fisiologia, pode jogar, não pode jogar, já deu e sai.
Treinava pouco, jogava pouco e frequentava departamento médico. Agora, treina muito, joga muito, não frequenta departamento médico. Então, é uma visão diferente que eu tenho das coisas. Obviamente, quando perde o jogo, aí pega alguém com uma pergunta dessa, aí aparece um monte de gente, isso é recorrente. Queria que não acontecesse, mas daqui a pouco acontece de novo, numa outra situação. Talvez no ano que vem, mas treina muito. A gente sempre quer um raciocínio fácil. Se treina muito, então está errado. Que foi o que tentaram levantar agora aí, nessa semana, que eu fiquei sabendo pelos outros. Eu treino muito sempre, a minha carreira inteira. O Fluminense, quando jogava contra o Boca Juniors na final da Libertadores, nós treinamos quase 2 horas, o jogo era 5 horas da tarde. Jogamos, teve jogador expulso, e jogamos a prorrogação com um time com a média de idade mais alta do campeão continental, seja aqui na América do Sul, na Oceania ou na Europa. Mas aí não fala o que aconteceu. Vai estudar aquilo que aconteceu e cria uma ciência, tenta explicar aquilo. Não vem só com receita pronta daquilo que não pode, que não é o que pode, o que não pode dos outros que eu sigo. Eu sigo aquilo, é mais difícil fazer o que eu faço, a gente se expõe mais, mas eu faço aquilo que eu acredito. Eu arrisco a minha pele o tempo todo daquilo que eu acredito. Não fico no convencional, então. Isso posto, a gente vai avaliar jogo a jogo aquilo que for melhor para o Vasco. Se for tirar alguém ou não, a gente vai avaliar para a gente chegar bem contra o Fluminense. E sempre vai ter um risco. Mas se ganhar ou perder, não vai ser por conta, vai perder ou não poupou, ou poupou. Se ganhar ou perder, vai ser por um monte de coisa que a gente tem que tentar explicar um pouco melhor, para poder, porque a gente trabalha no fundo, para ter um futebol melhor e para tentar elucidar mais o torcedor. Não para fazer aquelas coisas fáceis. Quando perde, vou tomar gol no final do jogo. Tomar gol no final do jogo é porque está mal fisicamente. Tomar 2 gols no final do jogo, está mal fisicamente. O departamento médico do Vasco, sabe quantas pessoas tem no departamento médico do Vasco já faz um tempo? Aqui, ó. 0. É por quê? Porque trabalha muito. 0. Aí fala assim, trabalha. O dia que acontecer, assim, não vem com outra coisa. Então porque trabalha muito. Aí trabalhar muito parece uma ofensa trabalhar muito. Porque se os outros não trabalham, logo eu não posso trabalhar. Eu não vou com a cabeça dos outros. Eu não vou com a cabeça dos outros para jogar, para manter o time, para me relacionar com os jogadores, para me relacionar com vocês. Eu sou aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. E tomo os meus riscos. Então, assim, trabalhar muito e saber trabalhar é assim que eu vejo para recuperar o Ryan, para recuperar o Coutinho, para o Del Jardim melhorar muito com o pé, para poder sair jogando cada vez com mais eficiência. Para mim, não existe muito treino de 30, 40 minutos, que tem intensidade, todo mundo fala, para mim não. Eu preciso repetir. Então a gente repete, erra, acerta, vem o jogo, ainda assim é difícil. Se alguém consegue fazer futebol treinando 30, 40 minutos, com intensidade não é o meu caso. Eu preciso e gosto de trabalhar. Não para machucar o jogador, pelo contrário, para que o jogador não machuque, para que o jogador suporte, para que o jogador evolua, para que a gente consiga conhecer outros limites. Porque a gente só vê número de fisiologia, a gente vê só a limitação, a gente não vê mais o que pode ser para lá. Porque daqui a 10 anos os números não vão ser esses. Há 10 anos atrás os números não eram esses. Então se alguém lá atrás, há 10 anos, estivesse fazendo o que se faz hoje, no começo, eu falei, não, está errado porque não fazia. E tem gente que vai sentindo as coisas e vai fazendo. Então se a gente conseguir fazer um pouquinho aquilo que vai estar acontecendo daqui 5 ou 10 anos, ótimo para a gente. Boa noite, Diniz. Jonathan, BTB Esportes. Vou aproveitar aqui que é a última pergunta, para que você possa descrever, né, a forma que os jogadores, vocês, durante até um intervalo, receberam o apoio incondicional do torcedor, que sempre apoia, sempre torce, lota São Januário, mas hoje a atmosfera foi considerada muito diferente, né, o clima muito diferente. Somando aqui aproximado, o torcedor cantou 180 minutos, né, os 90 minutos da partida, o intervalo e também anterior, no pré-jogo. Como é que você descreve esse apoio hoje e quanto isso pode impactar nessa reta final, visando também a Copa do Brasil? Obrigado, Diniz. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu acho que já impactou no jogo de hoje. Eu acho que o torcedor do Vasco é um torcedor apaixonado e apaixonante. É uma torcida que faz diferença. É uma torcida que merece coisas importantes, coisas grandes. E a gente vai fazer de tudo que a gente puder, para a gente poder entregar aquilo que o torcedor merece. E desses torcedores, eu quero citar um muito importante, que é o presidente, que é o Pedrinho. Esse é o torcedor, assim, talvez, muito provavelmente, na minha concepção, é o vascaíno mais merecedor de coisas boas, porque ele se arrisca pelo Vasco, ele ama o Vasco, ele sofre pelo Vasco, ele se deprime quando o Vasco está mal, mais do que qualquer um nessa sala. E ele está fazendo muita coisa pelo Vasco, muita coisa.
Ele fez de tudo aí para trocar esse campo, independente se vai ficar bom ou se for bom, porque ele não é agrônomo. Mas ele tenta o tempo todo ajudar todo mundo. O cara vive de ajudar o Vasco. Sacrifica a família. Eu não conheço a esposa, eu sei que é a Marcela, e os filhos, as gêmeas, e o filho dele mais velho, que sofrem, a família dele sofre por conta do Vasco. Porque é muita dedicação. Independente do que acontecer daqui até o final do ano, ele está de parabéns. Ele é diferente dos outros. Ele é bom parceiro, ele é bom amigo, ele ama o clube, ele é honesto, ele é inteligente. E a minha relação com ele atravessa o Vasco. É para lá, é antes de eu vir para o Vasco e vai ser um dia quando a gente não estiver no Vasco, quando a gente estiver velho, porque é uma pessoa diferente. Pessoa diferente não só para o Vasco, mas para o futebol brasileiro. Ele é diferente. Ele está fazendo aí uma revolução no Vasco sem ter dinheiro. O CT melhorou, mas melhora muito. Os funcionários são bem tratados, aqueles mais humildes, que são invisíveis em muitos lugares, aqui não é invisível. Então o Pedrinho tem muito valor. E o Pedrinho, o valor dele não depende de uma bola que entra e de uma bola que não entra. Ele é uma pessoa que merece muito o respeito de vocês e dos torcedores do Vasco. Ele é um cara diferente, é muito especial. Eu queria registrar isso. Isso não tem negócio de ganhar ou perder. Quando ganha é mais fácil falar isso. Lógico que é mais fácil, que os ouvidos estão mais abertos para escutar. Mas ele é uma das melhores coisas que tem aqui do Vasco. É uma alegria muito grande. Quando fala assim, eu não tenho acomodação porque ele gosta de mim, muito pelo contrário. Eu tenho muito mais incômodo por ter uma pessoa como essa, e eu sei que merece, então eu faço o máximo, e cada vez mais o máximo, inclusive porque ele é o presidente. Como você falou assim, tem 20 milhões de torcedores vascaínos que a gente representa. Então a gente vai se apropriando dessa responsabilidade e tentando fazer o melhor possível. A gente oscilou para baixo, merecemos muitas críticas. A visita do torcedor lá no CT foi a gente que ocasionou isso. Principalmente eu mesmo. O maior responsável sou eu, que sou o técnico, comissão e jogadores. A gente deixou o time regredir, e nessa regressão a gente foi baixando e foi momento de aprender. E a gente voltou. Tá? A gente voltou, dando Bahia um pouco e hoje bastante. E agora o nosso objetivo é a gente conseguir jogar junto, jogar com a mesma vontade que a gente jogou hoje, com a mesma entrega, para a gente conseguir boas coisas até o final do ano. Obrigado a todos aí.